Elizari. Muito bom jogador. Não consegue dar sequência à jogada, que vai sair com a bola do outro lado da ponta direita. No segundo tempo, o Cruzeiro perdendo por 1-0. Tem um Deus nos acuda na área do Cruzeiro. Um Deus nos acuda na área do Cruzeiro. Vários na área do América. Tá. Agora faz o seguinte. Agora faz o seguinte. Coloca na sua balança. O Cruzeiro poderia ter perdido o jogo. Tá, então coloca o IC que você tá colocando, se o Figueiredo. Coloca o IC também nos lances do Cruzeiro escreve aí no seu papel quanto que ficaria o jogo. Ofensivamente, o Cruzeiro foi bem. Mas defensivamente eu não gostei. E não gostei mesmo. É uma questão do Cruzeiro. Mas não gostei. É uma questão do Cruzeiro. O Cruzeiro sofreu 5 gols nos 6 jogos. Aqui, isso não é o futebol. O futebol ele vai dar essas situações. Por exemplo, deixa eu completar. O Cássio fez 2 importantes defesas. E em outras 2 situações, quase que ele entrega Está os gols. Está inseguro, Cássio. E faz parte do futebol o erro, o acerto. Bom, é um erro que o cara não pode errar. Não pode. Quer dizer que... Não, peraí. Eu começo agora a tirar meu reboque do que você está dizendo. Vai. Começa agora. Sabe por quê? Vai junto. Porque você diz aí que... o Cruzeiro no primeiro jogo contra o São Paulo. Contra o São Paulo, a pressão do Cruzeiro exerceu o erro da equipe de São Paulo e o Cruzeiro fez o gol. Não consigo falar. Eu vou ter que pedir licença, por favor. Não, licença. Você vai pro estúdio A? Eu vou ter que tirar o reboque dos seus argumentos. Sabe por quê? Porque quando você diz assim, um erro como o do Romero ontem não pode acontecer, tá, mas o ataque pode errar 200 gols e tá de boa, né? Não, também não pode. Então, porra... também não pode. Desculpa, discussão sem querer. Então, pô, você tem que pensar que quando você for distribuir a voadora, tem que ser geral. Não, mas... Tá certo que ele errou, desatenção, saída de bola. Aliás, desatenção dele é algo raro. Porque ele está vivendo uma fase muito interessante. Sim, inclusive, ele se defende como titular num time que tem jogadores até com mais rodagem e currículo que ele. Sim, aconteceu. Mas o Cruzeiro ontem teve um volume. Esse jogo, se fosse 4-3... 5 segundos para me o defender Cruzeiro. Rapidinho. Eu escutei vocês, agora eu citei o Romero pontual. Se esse jogo tivesse tem outros erros que não podem acontecer. 4-3 pro Cruzeiro não seria nenhum absurdo. O Cruzeiro criou mais, chegou mais. Matheus Mendes fez um grandíssimo jogo. Aliás, o Matheus Mendes é um goleiraço. E a melhor decisão que poderia ter tomado na vida profissional é essa aí. Ao invés de ficar de reserva, que é um baita reserva pro Atlético, foi pro América e vai fazer uma grande temporada, porque é um goleiraço. Agora, eu devo admitir, se vocês não valorizam, eu devo admitir que o time do América é muito ajustadinho. Certinho. É muito ajustadinho. E me surpreendeu, até além do que eu imaginei. Bem melhor do que o Atlético. Porque um treinador com pouca rodagem, um jovem treinador, um time... Eu não sei a média de idade, que eu não fiz essa conta, mas me parece um time com uma média de idade baixa. Rejuvenesceu em relação ao ano passado. Sim, muito interessante ver o América do William Batista jogar. Muito organizado. Muito móvel. E o Cruzeiro, no início de temporada... Se a gente fica batendo nisso aqui, início de temporada, não dá pra exigir tanto e tal. Então, é natural que a gente valorize o adversário. Claro. Não tem como não valorizar. Começou um pouco antes o trabalho também, rejuvenesceu, um trabalho de um técnico jovem, pouco expressivo, pouco conhecido, mas que já faz um trabalho interessante. E foi um duríssimo adversário pro Atlético e pro Cruzeiro. Agora, dizer que o Cruzeiro... O C não existe, mas se... tivesse que rolar um ganhador do jogo, teria que ser o Cruzeiro. O Cruzeiro fez do Matheus Mendes talvez o melhor jogador em campo, gente. Peraí, ué. Eu achei. Não, o Matheus foi o melhor jogador em campo, mas o ponto é, o si do jogo tem vários sis. E o Cruzeiro sofre, pra mim, no primeiro e também uma parte do segundo. O segundo, o Cruzeiro joga mais do que no primeiro tempo, pra mim, defensivamente. A minha grande preocupação é sempre, nesses momentos, que o time consiga se resguardar defensivamente. Hoje o Cruzeiro consegue criar, tem criação de jogadas, tem finalização, mas eu acho que defensivamente é um time que sofre ainda o que não deveria. Sofre, precisa melhorar, mas eu não acho que esse seja o principal recorte do jogo de ontem, com sinceridade. Mas aí o recorte é o que eu vou fazer e o que você vai fazer, você Malu. pode, não, vai ter o seu. Eu só tô não, você pode fazer. Não vai ter o seu recorte. Você fica à vontade, só acho que é o recorte que favorece o seu argumento. O meu recorte... Mas o seu recorte favorece o seu. Não, porque o jogo que todo mundo assistiu, Thiago, foi do Cruzeiro criando várias possibilidades. Você está destacando que o Cruzeiro foi péssimo defensivamente. Mas eu acho que foi. Então, você pode... se você quer ver o copo só meio cheio, tá tudo bem, não tem problema. Você pode ver o copo só meio cheio, eu posso ver a metade vazia também. Você pode seguir. Eu cito os dois lados. Tá e certo. eu não gosto da defesa exposta. Esse é o meu jeito, já falei isso aqui quantas vezes. Você acha que a defesa... Falei isso no ano então passado, vamos lá. falei Você isso acha em que a 2023, defesa deveria estar pronta de um time que trocou o técnico
técnico que deveria estar pronta. Então, aí você que tá colocando palavra na minha boca. Eu tô só te perguntando. Eu só acho que a defesa foi mal. Qual ponto o fato da defesa ir mal faz com que ela esteja pronta ou não esteja pronta? Qual ponto você... Por que pronta? então, baseado em que você acha que a defesa deveria estar bem melhor do que está? Já que você está ponderando... Dos mesmos números que nós estamos falando de ataque, nós estamos falando de número de defesa. Você reconhece a troca de técnico, que o Wesley Carvalho é um interino. Melhorou, e que o Jardim vai chegar. Baseado em tudo isso, no seu próprio argumento, tá bom. Você acha que está tão abaixo do que deveria estar, mesmo considerando tudo isso no início da temporada? Vamos lá, Valu. O ataque, até o jogo anterior à saída do Diniz, ele criava alguma coisa? Não funcionava nada no Cruzeiro. Hoje ele funciona. Funciona. Então, por que o ataque, eu consigo fazer um ataque que funcione de um jogo pro outro, e foi de um jogo pro outro, e eu não consigo fazer uma defesa que melhore? Porque você não tem tempo para treinar e mudar tudo que precisa, Thiago. Não é mudar você vai por setor, deixar um pouco mais você vai por setores, questão de resguardar a equipe defensivamente. A resposta está na sua própria pergunta, fácil. Não tem tempo para trabalhar. É a coisa mais fácil. Você chega e você pergunta os técnicos que fazem isso. O Mano, que você não gosta do trabalho especificamente. Eu não gosto da pessoa do Mano Menezes. Eu achei que você não gostasse do trabalho. Não tem problema nenhum em falar. Não, ele eu falo abertamente. Você não gosta do trabalho dele. E nem da pessoa. É um cara que sempre fala isso. Eu resolvo facilmente a questão da defesa. E o ataque tá ótimo lá contra o Boa Vista, empatou nos últimos minutos. Que belo exemplo, hein? Não tô dizendo que o Mano é o melhor treinador do mundo, até porque eu nunca disse isso. Os melhores treinadores que nós temos são outros. No Brasil são outros. Eu gosto do Mano como treinador, acho que é um bom treinador, mas defensivamente é uma coisa que eu acho que o Cruzeiro deveria se preocupar. É simples. Precisa, eu concordo com você. Eu só não acho que teria como estar melhor diante de tudo que o Cruzeiro passou. O ataque melhorou da água pro Thiago, vinho. você não pode... O ataque é outro. Ele tá melhorando o Cruzeiro sem tempo pra treinar. É só isso que eu tô falando. E ele conseguiu melhorar o ataque. Isso, no mundo ideal era melhorar a futebol. Thiago, mas aí... O ataque tem repertório. Thiago, o ataque tem melhores peças. Você sabe. Então tem quase nada do Diniz. Você sabe, amigo. Você joga futebol. Thiago, armar uma boa defesa não é fácil. É muito mais fácil do que armar um bom ataque. É fácil pra você que é craque e joga bem. Não sou craque, a gente jogou lá, sabe que é. A gente jogou junto armar uma boa campo, defesa é mais fácil do que armar um bom ataque. Primeira coisa que o Cuca fez no Atlético. Foi o quê? Vocês gostam de comparar? Arrumar defesa. Gente, não dá pra comparar o trabalho do Cuca com esse Carvalho. Peraí, irmão. Tô só te dizendo que ele chegou e a primeira preocupação do Cuca era não tomar gols. Eu sou um retranqueiro. Conseguiu. Se é isso que vocês querem saber. Agora pouca coisa a gente tá falando. Por que o Cruzeiro foi tão vulnerável ontem? O meio-campo foi bem ontem? Não foi. O pior setor do Cruzeiro. Pô, cara, nem o Mateuzinho. Concordamos? Nem o Mateuzinho jogou bem. Nem o Mateuzinho. O Romero, então, você dificulta o trabalho da defesa. Sim. Pô. Mas o cara que eu tô apaixonado no Cruzeiro, depois do jogo de ontem, porque todo dia eu tenho uma paixão diferente. Todo dia, tá volúvel. Mas você não ama muito? Eu tenho um coração enorme. Eu também tenho. Na minha época de solteiro, eu apaixonava a cada esquina. Mas enfim, voltando no... Mas você ama só a Ana, né? No Mulher? Mulher só a Ana Maria. Tá. Ana Maria Azevedo. E a Eva. Não. Como mulher. Tô falando como mulher. Esposa, como mulher. Relacionamento. Eu amo minha mãe, minha irmã. Tem outras mulheres que eu amo, mas da forma que eu amo a Ana, só a Ana. Esse agora é o nosso momento. Momento de ternura. Momento de ternura. Você, às vezes, tá no relacionamento, você vira pra pessoa e fala daquela forma. Mas por que, Antônio Roberto, essa pessoa tá comigo? Eu quero ficar com essa pessoa, Antônio Roberto. Saudoso Antônio Roberto. Ontem eu fiquei absolutamente apaixonado com Dudu. Dudu e Kaique, né? A dupla. Kaique jogou bem ontem. Muito bem ontem. Ontem eu só quero dizer uma coisa. E jogou até o motor tá rendendo, até ter combustível. Aquele é o Kaique que pode ser titular ao da lateral esquerda. Se entregou ao máximo. Meus gostosos abraços, Leila Pereira e Abel Ferreira, muito obrigado, tá? A ambos. O Dudu tá jogando bola demais. O Dudu está jogando bola demais. E ontem eu fiquei apaixonado assistindo ao Dudu jogar. E uma coisa que o Wesley... Pra não falar que eu só elogio o Wesley, eu acho que ele comete uns erros a lá Diniz também. Tipo, botar o Eduardo em vez de colocar o Marquinhos no time titular. Eu concordo com você. Mas aí, tá de sacanagem. Ele não Isso é resquício de Diniz. Eu fiquei assim... Não aconteceu essa pergunta, se foi alguma coisa a respeito de controle de carga, porque o Eduardo, falando do meio campo do Cruzeiro, para mim que ontem foi o pior setor do campo do Cruzeiro, ele ficou fora do jogo, Thiago. Ele ficou fora do jogo. Concordamos. Do lado direito ele não conseguiu se encontrar, eu acho que vai ter uma dificuldade muito grande pro Eduardo
estar em campo junto com o Matheus Pereira, apesar de serem características completamente distintas, eles têm, por vezes, o gosto em circularem por zonas do campo parecidas. São características completamente distintas. Então ele acabou ficando de fora do jogo, né? Num jogo em que, repito, o meio campo ontem do Cruzeiro não esteve legal. Muito bem, eu tô sentindo o Elton um tanto quanto calado. Né? Não, é porque eu acho que tinha que ter dado o espaço necessário para que os dois entrassem num acordo, discutissem tudo, colocassem para fora todas as opiniões. Porque tava bonito. É na área com Thiagos. Tá na área com Thiagos, né? O programa deu uma mudada, né? Mas foi divertido, eu acho que foi gostoso aí. O pessoal em casa que está acompanhando, no carro, onde que estiver escutando o Band News na área, tá se divertindo muito com esse bate-papo dos Thiagos se degladiando em rádio. Mas eu peço desculpas, porque assim, a gente tem uma ideia diferente de futebol numa que coisa bom, que é, né? que é assim. Que bom, né? Que bom que é assim. Você já né? imaginou se fosse aqui um bando de amansado, de passador de pano? Não, mas é quando eu digo Isso ideia não, diferente. tá tudo bem. O É que América eu foi gosto. ótimo, o Cruzeiro foi ótimo, a arbitragem Não, aí acabou o sensacional. programa. Ah, tá. Não, Gente, o horário... Valu falou, aí eu falo assim, eu concordo com o Valu. Você também falava assim, eu concordo com o Valu. O Thiago, eu concordo com o Valu. Pessoal, boa tarde. Mas vamos a embora. diferença minha do O valor. horário eu sou do um programa, o retranqueiro. horário do jogo sensacional. Gente, a tabela do estadual maravilhosa. Aliás, o estadual é necessário. Já imaginou se isso fosse só? Porque tem um monte de gente aí que é assim, dá um contorcionismo pra ficar defendendo e tal. E aqui não acontece isso. Eu consigo Tem que levar criticar meu e microfone elogiar, até você onde? chega aqui e fala. Só pra mostrar pro HG o que eu faria com o estadual, se eu pudesse. Não, por favor. A Eu gente queria já ir ali sabe só pra- o que você faria. Campeonato estadual é um porre, mas eu reafirmo aquilo que eu falei ontem lá na televisão. Para mim esse ano não tá a baba do boi cansado como estava em outros anos anteriores. HG. E outra coisa, esse formato atual é gostosinho demais. É que a gente viu o Atlético entrando Mesmo do ano passado, 3 né? jogos. Do ano retrasado. É o não, terceiro do ano, pass- assim. do Não, ano é o terceiro ano desse Retrasado, jeito. passado, esse ano. É 23, Muito 24, bom. 25. Você diminuiria duas? Esse ano não vai ter aquele campeonato do rebaixamento, né? Que era um triangular do rebaixamento. Esse ano não vai ter. Valu falou Esse que ano tem os que- dois últimos, os dois piores caem. O Valu falou que tem que reduzir 2 datas. Eu acho que tem que reduzir 12 datas. Não, eu acho que. Não. Aí também é exagero. São 12 datas hoje, né? Hoje 12. Reduzir 12 Lembrando Eu que já foram colocaria- 17, viu, Thiago? Já foram 17. Eu lembro de Melhor tempo que foi alternativa. 15. Eu lembro que recentemente era 15. Chegaram a ser 17. Eu acho que Thiago, se quer ainda manter o estadual, com os clubes entrando e disputando, Infelizmente, né, Tiago? eu colocaria 3 datas fase de grupos. Os clubes jogam entre si no grupo. Primeiro classifica, semifinal, final. Thiago, já teve um ano que eram 11 Final jogos único na primeira importante. fase. Eu lembro. 11 jogos na primeira fase. Depois tinha quartas de final, semifinal e final. Não, Então, e eram 11 jogos. Olha só, 12 times classificavam Quartas 8. de final. Isso, Classificavam teve 8. quartas de final. Teve quartas de Champions! final. Né? Então, assim, Não, Nem a Champions. hoje já melhorou muito, Já gente. foi, Três, hoje já melhorou. já foi em semifinal, algum final, 6 casamento datas. que tocou essa música na Já. entrada do noivo? Já. Luciano Dias. Eu saio, pois é, do Luciano eu fui convidado, estava na igreja, estava lá, eu, bom, elegante e tal. Eu não uso terno, para deixar bem claro. Calça jeans, sapato, camisa de botão e um blazer. Se tiver que usar terno e gravata, eu prefiro não ir no evento. Mas enfim. Aí tava lá, eu, minha esposa, no casamento do Luciano Dias, já pensando na festa. Sim. Eu não vou no casamento se não tiver que pensar na festa. Lógico, o seu foi lógico. isso, né? Eu e o Valu e o Thiago lá, na resenha. E aí você lá... Aí eu falei o sim, pronto, vocês chegaram. Você entrando... Opa, irmão. Você Eu chegando... não.